Eu acho que o filho, para ele ser integrado nisso, você tem que dar asas, entendeu? Se ele não entende, você tem que explicar, senta e explica. E ele tem que se integrar desde pequeno, para ele entender e amar. Porque ele tem que aprender a amar aquilo, para depois ele falar assim, eu vou ser igual ao meu pai. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Psim, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio, muito especial para mim, de verdade, tô aqui com a dona Sônia Bonato, que é produtora rural lá no Goiás. Dona Sônia, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super, super bem-vinda ao Raízes do Agro. Nossa, é uma honra para mim. Obrigada pelo convite, fazer parte desse quadro, né? Um quadro da Psim aí junto com você, Paulo. E eu fico muito feliz de voltar a falar com você, verdade, né? Porque a gente já falou uma vez. Então, assim, tem muitas coisas que aconteceram nesses anos, que a gente falou faz uns 3 anos, mais ou menos. Então, aconteceu muitas coisas na minha vida, que eu sou muito agradecida a todas as pessoas que me apoiaram, inclusive você e a outras, né? Principalmente mulheres aí que vêm puxando a gente pela mão. Ontem eu falei sobre isso, sobre mulheres do presente, do passado e do futuro. Então, essas mulheres do passado que nos apoiaram, né, pra gente estar aqui hoje. São muitas mulheres que têm histórias belíssimas e a gente tá aqui hoje pra deixar esse legado, né? Espero que a gente consiga deixar coisas boas na nossa história como exemplo pro futuro dessas outras mulheres e homens também. Claro, tudo é exemplo, né? Sim. E eu acho fenomenal, né? Assim, quando eu comecei o podcast, logo depois começou um movimento bem forte, né? Das mulheres do agro e tal. E a senhora sempre teve desde o início nesse negócio, né? Conta como que foi essa evolução, né? Porque assim, a gente conversou há 3 anos atrás, tinha quase que acabado de lançar o livro, sim, né? Se eu não estiver enganado, o livro Mulheres do Agro. Conta a história das mulheres, Isso. E aí depois tomou uma proporção assim tão grande, tão legal, né? Sim. Como que foi essa história aí ao longo desses 3, 4 anos, né? Depois do livro? Então, né? Na minha vida, assim, o livro veio por conta de um prêmio que eu ganhei, né? Em 2018. Participei no Congresso Nacional para receber o prêmio de pequenas propriedades. Como verdade. Gestora, e aí eu fui convidada também para contar a minha história nesse livro. E para mim, assim, já foi uma honra enorme participar desse livro. E como a visibilidade da gente vai aumentando, a responsabilidade vem junto. Sem dúvida. E aí você começa a ter muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, porque você tem que ter uma ética de exemplo para que as outras mulheres te olhem e te vejam como inspiração. Porque não adianta eu fazer muita coisa e depois você ter casca de ovo, né? Quebrar fácil. Então a gente tem que deixar esse legado com muita responsabilidade, com muita transparência no que a gente faz e o que a gente é na realidade, né? Então as pessoas falam, vou lá na sua casa te visitar. Pode ir me visitar. Vou conhecer a sua propriedade. Pode ir conhecer minha propriedade. Então assim, é tudo de um cuidado imenso com tudo que a gente faz lá dentro, como exemplo, e também o que a gente faz no pessoal para ser também um bom exemplo. E de lá para cá, a visibilidade veio aumentando e eu comecei a ganhar, assim, muito destaque em certos acontecimentos que tiveram. Eu recebi um coração, eu fui a história do agro nesse coração que foi exposto em São Paulo, que é, assim, para mim, é muito emocionante falar disso, porque entre 70 corações, um era do agro e era eu. A minha história que estava lá como exemplo para outras pessoas. E ficou aqui em São Paulo, né? Exposto nas ruas de São Paulo e tinha um QR Code que contava a minha história. Nossa. Então, assim, é de uma grandiosidade, de agradecimento, desde quando eu ganhei o prêmio, ser reconhecido. E isso a gente faz, gente, muitos anos de trabalho. Não é em 1, 2 anos que você começa já a colher esses frutos. Você faz um trabalho da melhor maneira possível, com muito amor, com muita dedicação. E aí você começa a colheita o dia de Deus, sabe? Não é você que vai determinar essa colheita. Quem determina é nosso Deus. E assim, é tudo, eu acho que por merecimento, por conquista mesmo. Você conquista
frutos bons daquilo que você faz com amor e carinho. Sim. Então, uma dessas coisas é o livro. Eu fui homenageada um dia. Eu vou nos eventos, eu não tô sabendo de nada. E aí eu fui homenageada num evento aqui em Ribeirão Preto, que eu fui como aprendiz, né? Sim. Que eu vou nos eventos para aprender. Eu quero saber, eu vou nas palestras para aprender com pessoas que estudam para isso, né? Sim. E eu fui e cheguei lá, vem aqui Sônia Bonato, e eu ganhei uma rosa no meio daquele monte de gente. Então, assim, só de você estar ali e de seu nome ser citado, você já é um exemplo. As pessoas começam a prestar atenção em você. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter esse cuidado de ser muito transparente para que não se quebre, né? Sim. Porque quando quebra, é complicado, né? É verdade. E a senhora falou uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, né? Às vezes as pessoas olham pra gente, né? Pô, a senhora ali, né, fazendo evento com várias empresas super legais, super importantes, né, do agro, estando nos eventos. Todo mundo acha que foi ontem, né? Mas esquece os quase 30 anos que a senhora tá lá em Goiás. E eu lembro do nosso episódio lá no Agro Resenha, que era muito antes da fazenda ainda, né? Que a senhora trabalhava numa empresa, né? E foi galgando e aí a gente foi trabalhando. Mas aí eu queria que a senhora contasse um pouco dessa história, porque eu acho que aqui no Raízes do Agro seria muito legal a senhora contar essa história de como que você entrou no agro, né? Pequenininha, você tava lá na fazenda e depois, pô, não, vamos lá pra Goiás. Conta um pouco dessa história aí pra gente, que aí a gente vai entender o porquê que hoje a senhora tá aqui. Então, eu trabalhava numa multinacional em Ituverava, aqui pertinho, né? Eu morei aqui em Ribeirão também, morei em Orlândia e Ituverava. Então, assim, eu fui mudando de empresa e fui, como se diz, subindo de posto, né? Cada empresa eu ganhava um posto melhor, mas por dedicação e competência, graças a Deus. E aí de Ituverava, eu já era casada, já fazia 3 anos. Meu marido trabalhava na fazenda do avô dele. Aí a gente ficou mais uns 2 anos, né? Aí eu trabalhando em Ituverava, nasceu minha filha, já estava com 4 anos, o avô dele veio a falecer. E aí, quando ele recebeu a herança dele, da fazenda, ele achou um pedaço assim, que ele queria fazer mais coisas. Ele falou assim, eu queria um pedaço maior. Eu vou vender e vou comprar no outro estado que tenha mais, seja mais barata as terras. Sim. E aí vendeu aqui em São Paulo, aqui na região de Nuporanga, era a fazenda. E eu não mexia com fazenda. Eu trabalhava numa multinacional, né? Meu patrão tinha fazenda, tudo e tal, Jovino aqui de Ituverava, que foi meu professor de administração, né? Trabalhei com ele, aprendi tudo com ele sobre administração. E aí, meu marido vendeu e comprou em Goiás, né? Que tem uma história maravilhosa, que é coisa... Eu falo que é tudo a mão de Deus. Nada acontece por acaso na nossa vida. Você pode ter certeza que tem um porquê e que é sempre pro seu bem. E a gente conseguiu encontrar esse lugarzinho lá em Goiás, que eu falo que é meu cantinho verde de Deus. E aí a gente mudou pra lá. E eu, né, boiando. Totalmente. Nada. Eu entendia de carro, de moto, de consórcio, essas coisas todas. E aí cheguei lá, falei, não, mas nós vamos. E eu quero morar na fazenda. Eu quero morar na fazenda. Eu nasci em fazenda, né? Então eu tenho essa essência, né? Sim. De ter nascido até os 6, 7 anos morar em fazenda. E aí eu falei, eu quero morar na fazenda. E eu acho que eu queria voltar, assim, né? Aquele cheirinho gostoso e tal. E aí mudamos pra lá, para Goiás, morando na fazenda. Primeiro a gente ficou na cidade uns meses até construir a casa, porque não tinha. E aí mudamos para lá. E a Soninha aqui nada, né? Não entendia nada. E foi aí que eu fazia uma boa administração do lar, né? Sim, até porque tinha aprendido lá, né? De dinheiro, essas coisas todas. Meu marido sempre deixou na minha mão, para mim coordenar essa parte. E aí, eu comecei a prestar atenção no primeiro ano, o que meu marido foi fazendo, segundo ano, só que a gente tava ali, parado, né? A gente tinha uma reserva monetária, né, pra sobreviver e tal. Eu acho que foi tudo, assim, foi acontecendo. E aí eu falei assim, depois de 5 anos, eu falei assim, tá bom, sabe? Eu sou muito inquieta. Eu gosto sempre, se eu não tenho o que fazer, eu arrumo, porque eu não sei ficar parada. E aí, eu falei pro meu marido, eu falei assim, nós precisamos melhorar isso aqui precisa dar uma renda maior. E aí eu fui procurar cursos de empreendedorismo rural, porque eu sabia administrar coisas da cidade, empresa, minha casa, a empresa onde eu trabalhava com meu patrão. Então, assim, eu fui procurar entender o agro
para poder administrar a nossa propriedade. Eu já ia com meu marido em palestra, dia de campo, participar de tudo, assim. Só que não tinha uma coisa que falava assim, vamos mudar, vamos melhorar. Não tinha. Era só assim, você planta essa cultivar, você faz isso, você planta essa. Só de produtos, né? Então, tá bom. Aí eu passei aí em palestras mais de administração, palestra de mercado, né? Sempre existiu a palestra sobre mercado no Brasil, do agro. E eu comecei a ir em palestras. E a primeira que eu fui foi do Paulo Gogo. Ah, sei. E ele é sensacional, né? Sim. E ele... É Paulo? Eu não lembro. É Gogo. Eu sei Gogo que eu sou... Kogo? É Kogo. Carlos Kogo. Não, Kogo. tem o Kogo, né? É o Kogo. É Kogo. E aí, a primeira palestra que eu fui foi a dele. E eu já cheguei fazendo perguntas, né? Porque de administração até que eu entendi um pouco. Sim. E eu comecei a participar e assim... Ele foi o meu grande incentivador de participar de palestras, porque ele estava falando sobre o milho, etanol, era naquela época que os Estados Unidos ia começar a fazer etanol de milho. Sim. E a minha preocupação foi, vai ter etanol, vai ter milho para etanol, né? Vai subir o preço, o milho é um alimento muito rico e é muito usado como alimento. Falei, gente... Muito milho pro etanol, o preço sobe, né? Inclusive subiu. Então, foi a primeira pergunta. Ele me elogiou muito por eu ter pensado nesse mercado, né? Do milho, ir pro etanol e o alimento, né? Eu cruzar as duas coisas. E aí eu falei, eu preciso estudar mais isso. Eu quero estudar administração de empresas rurais. E foi aí que eu fui procurar um curso. Fiz um curso de empreendedorismo. E comecei a participar ainda mais de tudo isso. Junto comigo, eu comecei a arrastar umas mulheres através de cursos do Senar, junto com o Sindicato Rural da minha cidade. E fui participando mais, até que eu me tornei a primeira presidente de comissão de produtoras rurais no Sindicato Rural. E depois fui para a Federação de Agricultura e aí não parou mais. E assim, com grandes apoiadores. Eu não posso esquecer de agradecer essas pessoas que acreditaram em mim e que me apoiaram, né? Nessa jornada toda, que foi o Zé Mário, que era presidente da Federação, o Schneider, né? na Federação de Agricultura, do qual eu tenho um projeto, que é o projeto do Receitas do Campo, né? Sim. Festival Gastronômico, que estamos no 6º livro. Então é meu filho aí, já tem 6 netinhos, né? Então, para mim é uma honra muito grande. E daí, Paulo, quando eu comecei a conhecer o agro, começou a me incomodar a rendabilidade da fazenda. Entendi. E foi aí que eu comecei a fazer projetos para nós, para a fazenda, fazer a gestão, ter planilhas de custo, planilhas da pecuária, para que eu soubesse o que entrava, o que saía, quais eram as prioridades que a fazenda precisava. Isso tudo aconteceu após um diagnóstico que eu aprendi num curso. Faça o diagnóstico da sua empresa para você saber o que você vai ter, que ela vai te oferecer. Então, eu falo para todas as pessoas, se você vai começar, a primeira coisa é um diagnóstico da sua empresa. Depois um diagnóstico do mercado, do que você quer produzir na sua empresa. Um diagnóstico regional, depois um estadual, depois um Brasil. E se você quiser exportar, você precisa fazer um diagnóstico para saber o que o povo precisa. Exatamente. Né? Porque se todo mundo está produzindo abobrinha, o que acontece? Oferta, demanda, abobrinha cai muito o preço. Às vezes nem paga o custo. Então você precisa ver o que o mercado precisa. E isso tudo me ajudou, sabe? Esse trabalho de aprender, de empreender, me ajudou a conquistar ainda mais resultados dentro da nossa fazenda. E olha que maravilhosa essa dica que você dá, né? Óbvio, tudo começou com um diagnóstico, mas antes disso, teve um conhecimento adquirido. Exatamente. E olha só que legal, eu sou um fã do Senar. Eu sou um fã, né? Eu trabalhei na federação lá do estado de Mato Grosso, eu trabalhei no IMEA, e eu entendi como funcionava, né, o trabalho do Senar junto com a federação, né, junto aos sindicatos rurais. É um trabalho fenomenal e que a gente não dá a devida importância. Olha só a mudança que um curso, né, que parece bobo, mas não é, empreender, né? Empreender. A gente tá colocando, incutindo na cabeça daquelas pessoas que elas têm que melhorar de vida, porque empreender exatamente. A gente melhora de vida. E foi o que a senhora foi buscar lá, né? Exatamente. Aí nasceram, né, minhas planilhas e o meu planejamento.
E foi onde eu fui premiada no Congresso Nacional pela empresa, né? Que lançou a Bayer e a BAG, né? Que é a Associação Brasileira, né? Negócio, né? Eu também me inscrevi no prêmio da Exalc. Agora, eu tenho muita honra de ter ficado em segundo lugar no prêmio da Exalc, porque eu não tenho universidade. Eu participei de um prêmio de uma universidade sem ter universidade. Você vê que não conta... E as minhas planilhas é que fizeram sucesso pra mim ficar em segundo lugar. Eles falaram, como você fez isso? Eu falei, eu fui pensando e fui pondo. Sim. Fui colocando as necessidades nossas aqui dentro do campo. E o seu planejamento? Eles olharam minha planilha de planejamento e ele falou assim, menina, mas é uma coisa tão simples que te dá números rapidinho assim, ó. O que você precisa, o que você quer, qual que é a prioridade que você vai investir, quanto você tem de dinheiro, no que você está aplicando seu dinheiro. E esse planejamento, ele assim, eu falo que é essencial para que você tenha um bom resultado naquilo que você quer fazer, né? Então, o meu planejamento, ele tem a vida da fazenda, tudo ali em planilhas. Ele tem a vida da monetária, né? O que entra, o que sai, o que é comprado, o que não é. Ele tem prioridades. O que eu preciso para melhorar? Você viu eu conversando hoje, né? Eu preciso de um implemento aqui da Piscin novo, né? Porque meus implementos são da Piscin. Então, assim, eu preciso comprar uma nova que me ajude a economizar, certo? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas você vai investir tanto? Eu vou investir porque eu vou produzir melhor e vou ter um retorno por conta do custo ser menor também. Sim. Então você aumenta a produção, diminui custo, e esse é o nosso intuito, que nós precisamos adequar os produtores com essa consciência. Sim. Hoje no Brasil, você precisa sempre aumentar a produção, graças a Deus, né? De anos e anos para cá, você vê 15 sacas de soja, 25, 40, 50. Hoje nós estamos aí com gente produzindo 90 sacas, tranquilo. Sim. Tranquilo, não vou falar que é coisa experimento não, gente. Nem vamos falar do milho, né? A evolução que teve em 30 anos. Exatamente. Né? Então, tudo isso aí é conhecimento, é estudo, gente. A gente precisa pegar esses estudos científicos e usar dentro da nossa propriedade. Eles ficam lá anos estudando um produto. 10 anos. Eu conheci uma menina da Embrapa, a Cristiane. Eu entrevistei ela no Agro Resenha. Então, a Cristiane da Embrapa estudou 18 anos um produto para lançar. Verdade. Falei, minha filha, isso é um filho que já tá arrebanhado pra maior lá. De idade, maior de idade. Falei, seu filho nasceu maior de idade. Então, assim, gente, vamos valorizar essas pessoas, né? Usar tudo isso e fazer com que esse trabalho agregue ao nosso, né? E isso daí faça a gente crescer juntos. Legal. A senhora falou uma coisa interessante, né? Vamos fazer um diagnóstico, né? E dentro desse diagnóstico você vai entender o quanto que você tem dinheiro, o que você tem que investir, né? Basicamente, a senhora está fazendo uma prioridade. Certo. Né? Eu preciso melhorar, sei lá, a minha distribuição. Pecuária. Pecuária, eu tenho que comprar eu tenho que fazer tal investimento para melhorar. Cara, basicamente a gente está fazendo um diagnóstico, elencando as prioridades e focando naquilo ali para melhorar aquele negócio, né? Isso trouxe a senhora até aqui. O que vai levar a senhora para os próximos 30 anos na fazenda? Continuar procurando as prioridades, o conhecimento, as tecnologias e também a sustentabilidade. Eu tô falando faz já uns 5 anos. Eu falava assim, daqui 10 anos, quem não for sustentável não vai vender o seu produto. De 2 anos para cá, eu tô falando assim, daqui 1 ano, tá? Ninguém vai vender se não tiver sustentabilidade. E hoje nós já estamos passando por averiguações nas propriedades, nós estamos passando por processo, não é nem um processo forçado. Ele é um processo que a empresa confia em você, no que você faz. Ela acompanha o seu trabalho. Eu passo por isso lá na nossa propriedade. É uma pequena propriedade. Nós plantamos apenas 70 hectares de soja, mas é uma soja que eu tenho a honra de falar assim, vai para a Holanda. A Holanda compra o meu produto. Por quê? Porque a Holanda só compra de fazenda sustentável. Eles têm uma equipe no Brasil que acompanha a nossa produção. O rapaz vai lá e fala, dona Sônia, ó, tá a planilha aqui da senhora. Todo ano
a gente segue aquelas normas, porque os produtos vão saindo e entrando no mercado. Sim. Então, lá é igual. Tem produto que vai sendo excluído da lista, que ele vem em vermelho, assim, esses aqui é proibido. Então, você não pode usar, né? E você tem que, cada vez, usar mais bioinsumos, né? Eu já estou bem adiantada, porque se você mudar de uma vez, Paulinho, para o bioinsumos, sim, é muito perigoso, porque a produção cai com bioinsumos. As pessoas têm que entender isso. Às vezes as pessoas acham que você produzir com bioinsumo, você vai ter a mesma produtividade. Não vai. Mas se você começar devagarinho, né? Todo ano você muda um produto para bio, vai mudando devagarinho, você vai conseguir produzir. Eu não caiu minha produção. Por quê? Porque eu comecei com bioquímico no solo, né? Comecei com bioquímico. E agora tá saindo químico já. Já tô no patamar de começar a tirar o químico e deixar só o bioinsumo para produção. Caiu um pouco agora, esse ano, porque uma coisa que eu gosto de alertar bastante é que o produto que não é químico no solo, a chuva leva ele mais rápido. Então, choveu muito, então cai a produção. Sim. Se chover demais mesmo, cai, principalmente na hora da planta desenvolver, né? Então, isso tudo que a gente faz é com acompanhamento, sabe? Nós procuramos sempre trazer para dentro da propriedade acompanhamento técnico e profissional para que isso não nos tire no mercado. Se você não acompanhar tudo isso, você vai sair do mercado. Sim. Ninguém vai querer seu produto. Gente, não é questão... mas a Holanda não tem árvore. Eu não estou brigando com as árvores da Holanda. Eu estou fazendo um produto que a Holanda compra. Faz todo sentido. Se é o que o seu cliente quer, né? Exatamente. Eu não vou fazer um produto que eu não comeria. Nós, produtores rurais, jamais, porque a gente, depois que vai para a indústria, né? A indústria depende da matéria-prima nossa. E depois que vai para a indústria, a gente come o seu produto, o do amigo, o do vizinho, o do outro que está lá 300, 400 quilômetros de você, 1.000, 2.000 quilômetros, que o Brasil é muito grande. Sim. Então você come trigo do sul, soja do Pará, milho do Mato Grosso. Então, você não tem como. E as empresas têm como fazer isso. Saber se o produto é viável. E hoje, no Brasil, eles sabem que nós somos um país tropical e sabe que a gente tem que usar o mínimo possível, porque também é muito caro. Gente, a gente não joga produto desnecessário, porque é caro, tá? Caro pra caramba. É muito caro. Tem litro de produto que custa R$2.500. Sim. É lógico, você usa ml por hectare. Uma dose pequena, mas mesmo assim. Mas é um caro. investimento. Você não compra 1 ml, você compra 1 litro. Isso aí. 2 litros, 10 litros, 20 litros. Então, assim, o que acontece é que às vezes as pessoas não têm essas informações e julgam, né? Mas nós não estamos aqui para falar desses negócios e vamos falar que o produtor tem que acompanhar todo o desenvolvimento técnico, o técnico, que é o técnico que vai na fazenda, Sim. o tecnológico, que são as indústrias, as empresas que trazem para nós cada dia máquinas mais acessíveis para a economia e também para você. Eu vi uma coisa maravilhosa, já faz uns 3 anos, mas ontem me mostraram novamente. Que é aquela plantadeira que não planta onde foi plantado. Anteriormente. Se aqui caiu uma semente e ela passar ali, ela não deixa a outra semente cair em cima. Olha aí. Então, assim, isso tudo é tecnologia. E olha a economia Sim. que Imagina. uma máquina com tecnologia faz para o produtor rural. E se você planta certinho a produção daquela semente, porque tem tanta semente por metro, não sei se todo Tem mundo espaçamento. entende. Não sei se todo mundo entende dessa parte. Mas a gente tem que plantar certinho, né? Para poder... Aquela semente foi feita para ser tantas centímetros uma da outra. Se você pôr muita, ela não vai produzir bem. Se você pôr pouca, você vai deixar de produzir. Então, são tecnologias. Temos que acompanhar. Temos que valorizar esses profissionais que fazem isso para a gente continuar no mercado mais uns 30 ou 40 anos. Enquanto a gente estiver aí, tá junto. E também temos a sucessão, né? Claro, dos que vêm atrás de nós aí acompanhar tudo isso. Esse insight é muito legal, porque é o seguinte, às vezes a gente tem aquela ânsia, né, de querer fazer meio que tudo sozinho, né? E não dá, né, Sônia? Assim, a gente tem que valorizar também os profissionais que estão ali junto conosco, né? Porque eles, querendo ou não, eles têm um conhecimento muito específico
E o produtor rural, ele tem um conhecimento amplificado. Você tem que Sim. entender de financeiro, você tem que entender de solo, você tem, né? Um monte de coisa. Eles acham que é só jogar semente no chão. Não é, quer dizer, o produtor ele tem que bater o escanteio e correr lá pra cabecear, né? Esse ainda virar o goleiro também. A maioria das vezes. Mas aí, esse que é o legal, né? Porque assim, se você tem uma pessoa ali que vai te ajudar em algum determinado assunto, pô, biológico. Se a senhora tivesse que ler todos os artigos científicos de biológico pra aprender, pra aplicar, pô, você não tem esse tempo. Nem tem como fazer isso, né? E eles também estudaram pra Exato. isso, pra entender melhor, né? Exato, até porque eles estão ali pra fazer exatamente isso. Como que a senhora vê essa importância desse consultor, dessa pessoa que tá ali? Nossa, assim, ela é prioridade dentro da Essencial, fazenda, né? essencial. O que acontece com o profissional? Lá em casa nós temos também, Paulo, a pecuária. Na verdade. Porque a gente faz integração lavoura-pecuária. Uhum. Por isso que a gente está dentro desses programas, né? Porque além da preservação, você tem que cuidar do solo. Sim. As pessoas acham que você é sustentável só assim porque eu tenho bastante árvore. Não. Tem o social, que é a parte de você integrar pessoas, né? E isso é o que eu mais gosto de fazer. Inclusive, o da culinária lá tem muito disso, né? Tem. De integrar socialmente ali a Exatamente. Então, essa parte social que a gente faz com funcionários, levando pessoas para nossa propriedade, para conhecer, para divulgar o que a gente faz, eu acho que faz uma diferença muito grande nessa parte social. E a parte do profissional, agora a gente vai começar a mexer com a genética da propriedade. Eu já tô falando isso faz tempo, mas é porque eu tenho uma resistência dentro de casa que chama marido. Ele é muito resistente a investir mais na pecuária, porque ele fala que a gente tem só 50 fêmeas parindo. Eu já consegui, gente, só pra vocês verem, foi uma vitória imensa fazer estação de monta. Vocês não fazem ideia, que ele não queria, mas ele resistiu até eu levar ele lá em Ribeirão Preto e ele ouvir de um profissional todo o trabalho dele com estação de monta, e ele aceitou. E eu tô tentando fazer isso já com mais precisão para ter meu gado. Eu quero a minha genética dentro da fazenda. Sim, e eu tô tentando fazer isso já faz um tempo. Mas ele tá bem resistente. Mas eu vou conseguir, eu tenho certeza que é o meu sonho ter essas coisas. E para que isso tudo evolua, eu preciso de estar presente em eventos da pecuária, do qual eu faço muitas viagens e cursos longe, porque não é só a sua pecuária, é uma pecuária nacional. Às vezes, você acompanhando todo esse desenvolvimento, você vai vender no mesmo preço do outro. Sim. E aí, você tendo uma genética diferente, você vende melhor. Eu já, com esse melhoramento que eu fui conseguindo dentro da fazenda, devagarinho, comprando touro registrado, ele era meio resistente, mas eu quero o diploma do touro. Sim. Eu falava, eu quero o diploma do touro. Se não tiver diploma, não serve pra mim, que é aquele Sim, o rastreamento dele, né? Exato. Então, a gente começou. Só para você ter uma ideia, tinha, na época que bezerro estava R$2.000, a gente vendeu bezerro a R$2.600. É um ganho financeiro muito grande, É a né? diferença de visibilidade. Só de ver o bezerro diferente, a pessoa já enche os olhos. Então, você tem como ofertar um bom produto e também a pessoa reconhecer que é um bom produto. E essa pessoa vai falar pro vizinho, que vai falar pro outro. Menino, lá tem 2 clientes meus, é no tapa. É sério, Paulo? Eu acredito, porque o bezerro sério. bom, ele faz muita diferença lá na frente. E tem um detalhe, assim, eu gosto de falar disso, porque foi coisas que eu fui conseguindo com estudos, né, com conhecimento. O que acontece? Eu tava num evento e tava se discutindo a desmama. E um senhor virou e falou assim, não, 6 meses eu já cato o bezerrinho e levo embora. Falei, como assim? O senhor tira ele sem acabar a nutrição? Nossa, o homem ficou muito bravo comigo. Ele achou que essa mulher não entende nada de pecuária. Então, o que eu faço na minha fazenda? Quando o bezerro desmama, ele já tá comendo sozinho, tá? A mãe dele não vai achar ruim ele ser separado dela. Eles não ficam com aquele bad cá e a mãe bad lá, né? Porque eles não sentem tanto, porque o bezerro, quando ele começa a comer sozinho, ele começa sozinho ir para outro lado. Sim. Ficar longe da mãe, né? Ele não fica ali em volta. E aí, ele desmama. E quando ele desmama, ele não perde peso. Sim.
Porque ele já tá com o rumen formado, já tá comendo. Já tá formado. Então, assim, ele já tá acostumado com aquela alimentação. Uhum. A única coisa que vai sair é o leite, mas é muito pouco leite, porque ele não vai ficar mamando toda hora. Uhum. Então, ele continua evoluindo. Ele não dá aquela breque, parou. Perde. Aí, pra você recuperar aquilo, eu falo pras pessoas, gente, pra você recuperar, vamos pôr aí que ele emagrece, quando desmama, ele perde, né? Sim. Muita proteína que vem da mãe. Vamos supor que ele perca aí 5 quilos. Gente, para recuperar 5 quilos com comida num bezerro, até o organismo dele acostumar com aquilo ali, com aquela ração, demora. Sim. Você tá achando que você tá lucrando aqui, mas você está perdendo na frente. Isso aí. Então, eu tenho muito esse cuidado. E por isso eu acho que meus bezerros, assim, os outros vai lá em casa e enche o olho. E também não deixo faltar alimento também para minhas vaquinhas quando vai parir. Que elas se alimentam muito bem, porque na barriga também faz diferença. Sim. Né? Uhum. Ela tá bem saudável e comer bem para que desenvolva bem o feto, né? Sim. Então, é uns cuidados aí, Paulo. Se eu for falar de pecuária agora, vai demorar. Apaixonada também, né? Pela pecuária. Dá pra ver no olho. É. Mas olha só, né? Isso é interessante, porque à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos entendendo um pouquinho mais de cada cultura, setor ali que a gente tá organizando dentro da fazenda. Setor, Isso né? tudo nos dá Exato. subsídio para tomar decisão, né? Ah, eu fui em um evento tal, fiz o curso tal e aquilo eu aprendi, pô, eu acho que isso aqui... Porque também tem um filtro, né, É. Sônia? Tem coisa que você fala, isso aqui dá pra fazer lá em casa, isso aqui por enquanto ainda não dá, e aí a gente vai aonde a gente consegue, né? E tendo essa visão clara de onde você quer ir pra frente, é o que vai fazer a gente chegar lá, né? Exatamente. Essa parte de sustentabilidade, eu também gosto de falar um pouco, porque quando eu ganho um prêmio, a gente tem que ser sustentável. E eu tenho essa visibilidade de árvore, eu acho que é da mulher. Sim. Sabe? Quando eles falam a mulheres no agro, elas vêm diferente, né? Parece que elas fazem a coisa mais assim, se destacam, né? Nos produtos delas e tal. É porque a mulher vê diferente. Sim. Ela tem, assim, um olhar mais minucioso das coisas que ela vai fazer. O homem, eu acho que ele enxerga assim, ó. Eu vou criar bezerro. Aqui tá as mães e aqui vai nascer o bezerro, eu vou vender. Nós não. A gente vai criar bezerro. Vamos ter umas mães fortes, vamos querer que ela esteja bem, porque a gente é mãe, então a gente sabe que a mãe tem que estar bem para o filho nascer bem. Então a gente tem esse olhar do meio do negócio. Uhum. Não é só pariu, Não é vendeu, cartesiano, pariu, vendeu, não. A gente quer saber se está tudo legal. E para você ver, a maioria das mulheres que mexem com pecuária é cria. É verdade. A maioria. Tem confinamento? Tem. Mas eu conheço muitas que fazem cria. Criadoras, Muitas. é verdade. E fazem cria com genética, fazem cria normal, tranquila, de leite, sabe? Cuidam do leite também. Sim. Então, quando eu falo que a mulher inserida no agro, ela está buscando fazer com que a família seja integrada nisso tudo, o marido entenda que a mulher também faz parte disso tudo, Tem um papel importante ali dentro. ele querendo ou não, ou ela querendo ou não, porque tem mulher que acha que não faz parte da fazenda. Sim. E tem homem que acha que a mulher não precisa estar na fazenda. Então, são dois lados, mas os dois são integrados. Os dois têm que ser parceiro. Lá em casa é parceria. Meu marido, eu mando, ele faz, entendeu? É uma parceria bem parceria tranquila. Ele faz parte da técnica, né? Então eu acompanho porque eu que compro. Então eu tenho que saber o que ele vai plantar, o que ele vai usar. Então, às vezes os outros falam, que cultivar você plantou? Eu falo P710. Ah, mas seu marido não é da técnica? Mas eu que compro, então eu tenho que saber o que eu comprei, né? Sim, sim. Então, a gente planta sempre juntos, faz teste juntos, paga juntos também. A hora de vender, eu pergunto, eu converso com ele. Então, assim, a parceria dentro da família, dentro da propriedade, de qualquer negócio, sabe? Eu acho que não é só o agro. Acho que tem essa parte de estar juntos para fazer um trabalho. Mulher, homem, filhos, pai, mãe, família, né? Sim. Sócios, né? Às vezes a mulher é sócio de uma pessoa e toca o negócio. Então, assim, é só diálogo e conhecimento que faz isso crescer
e melhorar. E pra gente ir pros finalmente aqui... Ah, já? Nossa, olha, assim, ó... Nós ficamos o dia inteiro. Se eu quiser, eu fico aqui, ó, 3 horas conversando com a senhora. Mas uma coisa que a senhora comentou aí, que é assim, ó, a parceria na família, né? A senhora, o seu esposo. E como que a senhora enxerga essa questão da sucessão familiar ali dentro do processo? Como que vocês estão pensando nisso, assim? Ela em casa, minha filha sabe tudo, inclusive as senhas de tudo. Entendi. Entendeu? Eu acho que filho ele tem que estar integrado. E minha filha tem um ciúme da fazenda. Nossa, um dia chegou um homem lá e falou assim: quanto você quer nessa fazenda aqui? Eu compro. Ficou assim. E ela escutou. Ela começou a chorar. Meu pai vai vender, mãe. Falei: não, isso aqui não tem preço, não tá à venda. Quando a pessoa pergunta uma coisa, quanto que é, se você não tá vendendo, não tem preço. Não tem preço. Então, e o homem insistindo, sabe? Chegou lá mesmo com a esposa, mostrando pra esposa, assim. Eu falei: gente, né? Como assim? Ai, meu Deus do céu. Mas é assim, é o amor que ela tem por tudo isso, porque ela foi criada com meu marido andando a cavalo. Ela buscava vaca sozinha com 5 anos de idade no pasto. E a gente tinha uma égua muito calma mesmo. E ela andava nessa égua sozinha, com 5 anos de idade, ia buscar o gado. E um dia eu assustei, a primeira vez. Ele chegou lá dentro, dá um café aí. Tomou um café, falei: bem, cadê a Cassiana? Ela tava com você. Não, foi buscar as vacas. Com a primeira vez, com 5 anos. Que da hora. 5 anos. Eu levei o maior susto da minha vida, assim, mas eu não proibi. Eu acho que o filho, para ele ser integrado nisso, você tem que dar asas. Sim. Entendeu? Se ele não entende, você tem que explicar, senta e explica. E ele tem que se integrar desde pequeno, para ele entender e amar. Porque ele tem que aprender a amar aquilo. Pra depois ele falar assim: eu vou ser igual. Minha filha falava: eu vou ser igual ao meu pai, sabe? Então o time é o do pai, tudo é o do pai. Ele é um ídolo pra ela, né? E eu sou só a coadjuvante ali, mas eu sei que eu sou amada também, viu, gente? Não tenho ciúmes. E eu acho que se a família preparar a criança, ensinar ela a amar aquilo desde pequena, ela vai estar preparada, sim, para uma sucessão, até que vai ser por amor. Sim. Não só por obrigação. É, porque tem muito disso, né? Ah, você tem que tocar, você tem que... Não. Ele não ama aquilo, como que ele vai entender? Até ele começar a entender e amar, vai demorar um pouco, né? Demora. E a senhora, como eu comentei, né? Tá aqui, vai em várias empresas, estamos na AgriShow gravando aqui no estúdio da piscina aqui do Raízes do Agro, né? Como que esse movimento, né? A senhora tem muitas parcerias, tá visitando um monte de gente, evento e tal. E foto. E não sei o que tem. Como que isso ajuda a senhora? Como produtor rural, vou dizer, eu tenho essa posicionamento aqui, né, de figura pública, vamos dizer assim. E como que isso ajuda a senhora como agricultora, produtora rural? Eu acredito muito que eu aprendo muito com elas, principalmente em eventos, porque eu, por exemplo, eu dei uma palestra ontem, né, e aí eu recebo os feedbacks, né, pelo Instagram, no meu direct, que eu tô até tentando responder, gente, tô respondendo, tá? E aí eu recebo assim: a senhora falou sobre isso, eu queria saber mais. Eu faço isso na minha fazenda também. E aí acaba indo pro Zap, essas conversas, e você acaba aprendendo outras maneiras de trabalhar. E eu acho isso muito importante. Que legal. Porque é uma troca. Eu falo assim: você divide para multiplicar. É isso aí. Eu falo isso sempre aqui no podcast. Né? Conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, a gente multiplica. Multiplica. Então, tem uma professora lá na faculdade que ela fala assim: eu quero que você fale aquela frase. Eu falo: que frase? Dividir para multiplicar. Então, assim, eu falo porque é assim a vida, sabe? Amizade é assim. Gente, não tente blindar amizades. Você vai perder o amigo e vai ficar sozinho. Então, sempre que você tem um amigo, apresente ele para outras pessoas, traga mais pessoas para a roda. Isso é muito bom. Incentive outras pessoas no que elas estão fazendo. Eu gosto muito de fazer isso. Os outros me chamam de conexão, de ponte. A Sônia é uma ponte. Eu preciso do negócio, ela faz assim: liga eu com a pessoa certinha de fazer o negócio. Mas esse é o nosso papel. Sim. Eu tenho muito orgulho de fazer isso. Eu tenho muita coisa que eu vi acontecer só por conta de ligar o fio ali, sabe? É só ligar o fio. Não tem muito o que fazer. Verdade. E isso é muito bom pra gente. Eu sempre incentivo as pessoas a estarem juntas, a participarem. Gente, participar
é a melhor maneira de aprender. Você sempre vai aprender alguma coisa. Eu já vi a palestra dela, vou não. Gente, nunca são iguais. Mudam, né? As coisas nunca. mudam. Ó, nossa conversa, eu quero ouvir as duas. Outra conversa. Eu quero ouvir as duas. Outra conversa, completamente diferente. Total. Eu descobri hoje um monte de coisa nova. E a gente vai evoluindo. Sim. Isso se chama evolução. Exato. Né? Exato. E nós precisamos evoluir como pessoa. Nossa, você tá diferente. Eu, graças a Deus, né? Amém, né? Que eu tô diferente, não que eu esteja pior. Aí eu já fico preocupada. Pra pior ou pra melhor, né? Então, mas é evolução. Nós precisamos acompanhar essa evolução. E eu como sou cliente Piscin, eu comprei lá atrás, né, há muitos anos, uma calcareadeira. Só pra avisar, eu não sabia, tá? Eu chamei a Sônia porque eu gosto dela. Mas não é porque eu tô aqui também, não. Mas é porque aconteceu um negócio esse ano, né, que eu fui comprar a nova esparramadora de calcário, como a gente diz lá na roça, é distribuidora de calcário, esparramadeira, alguma coisa assim. E aí, a gente faz essa busca de tecnologia. Você vai comprar um produto, você quer saber se o produto é melhor, né? O que ele faz melhor, como que ele faz. Meu marido virou e falou assim, vamos comprar outra distribuidora. Eu falei, vamos. Será que eles têm Piscin? Que da... Eu falei, nós comprou desses, deve ter. E realmente tinha, que é uma empresa que a gente compra, né? Sim. A gente só compra dessa empresa pelo atendimento, acolhimento e também atenção depois da venda. Sim. Porque vendeu, sumiu. Não, vazou, vendeu, tá sempre lá perguntando se tá tudo bem, se tá tudo certo. Então isso também é só uma dica aí para as empresas. Fica a dica aí. E a gente foi ver a distribuidora, o quanto ela mudou. Isso se chama evolução. Se a máquina muda, você tem que acompanhar, você tem que mudar até também. A máquina muda, Exatamente. Né, Sônia? Pô, tá louco. Eu falei isso tudo só para falar que a tecnologia tá aí para ensinar a gente a evoluir também. Ó, nessa cadeirinha aí, esteve sentada Elô Palácio, nessa Minha AgriShow. amiga do coração, que a gente estava no jantar junto. Isso. Por que eu tô falando isso? A senhora tem um respeito muito grande. As pessoas te respeitam muito. Assim como eu respeito a história da senhora. Então eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso querido podcast Raízes do Agro. Eu me inspiro muito no que a senhora faz no dia a dia. Eu vejo as suas andanças, né? As suas fotos, muitas fotos. E eu adoro a maneira como a senhora leva as coisas no sentido de ser simples e sofisticado ao mesmo tempo. Parabéns. Obrigada, parabéns pelo trabalho da senhora. Continue fazendo isso, porque não tem mais empecilhos. A vida trouxe a senhora até aqui e vai levar pra frente. Eu posso deixar um convite aqui? Claro, mas tá bom. Eu queria convidar todas as mulheres do agro. O ano que vem, no segundo dia da AgriShow, vai ter o encontro das Fortes do Agro novamente, porque esse ano a gente fez e foi um sucesso imenso. E eu já quero deixar o convite aqui para o jantar das Fortes do Agro, ano que vem, no segundo dia de AgriShow. Fechado. Tá bom, gente? Bom demais. Já vou começar a preparar tudo isso e agradeço a todas que aceitaram o meu convite, que foram 70 mulheres de vários setores, não só agro, mas também os fornecedores. Legal. Eu quero agradecer aqui ao vivo e a cores também. A você, Paulo, pelo carinho, pelo apoio que você sempre me deu. Desde o começo, quando a gente fez o primeiro podcast. E eu não esqueço da frase que você me mandou, Midas. Eu lembro disso. E eu falo assim, gente, a responsabilidade só aumenta, né? Quando a gente passa essa credibilidade para as pessoas. Legal. Muito obrigada. Obrigada, Piscin, também, por esse espaço aqui pra gente, né? Tá lindo, né? Obrigada. E como que a gente... Quem quiser seguir o seu trabalho, onde que a gente te encontra? Eu coloco muito no Instagram, apesar que aqui na AgriShow tá difícil, né? Tem hora que nem a internet não pega, gente. Então, depois eu vou contar a história aqui, que eu estive na AgriShow. Eu vou contar toda a história da semana toda, tá? E eu espero que vocês tenham paciência aí, que eu tô só repostando vocês, gente. Eu vou repostar, tá? Teve uns que sumiram da minha... Porque acabou a bateria. E teve um horário aqui que não tinha internet. Por isso que acabou a bateria rápido. O celular ficou procurando e todo mundo, a maioria das pessoas acabou a bateria ontem. Por conta disso, não tinha onde carregar também, porque as lojas ficaram todas cheias, tomadas. Todo mundo carregando. Então, eu vou contar numa vez só, num post só,
toda a história que aconteceu aqui na AgriShow comigo, né? Com as minhas amigas também. Com as amigas. Com as amigas. E pra você que ouviu esse podcast até agora, aqui, que eu gravei com a minha querida Sônia Bonato, tenho certeza que você viu o valor nele, então considere compartilhar com alguém que vai querer conhecer essa história maravilhosa. Então siga o podcast Raízes do Agro em qualquer agregador de podcast e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta procurar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas ao campo. Obrigada. Sônia, muito obrigado. Obrigada eu. Maravilhoso papo. Poderíamos ficar aqui por horas e horas. Mas nem falou do milho, né? Nem falamos nada. Foi legal. Pois é, mas eu agradeço muito novamente a você. Você tem uma maneira muito simples, né, de coordenar essa conversa. E é onde que a gente pensa que não acaba, né? Mas acaba, tem tempo, viu, gente? Senão vocês enjoam de ouvir. Obrigada, viu? Uma coisa não mudou nos últimos 3 anos, dona Sônia Bonato. A minha frase motivacional, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Exatamente. Essa nunca mudou. Essa aí continua. E não vai, essa aí só com o tempo, né? As pessoas vão entender melhor, falar assim, não chover, não precisa molhar. Se evoluir mesmo o negócio, a gente vai fazer, ó, eu vou prever que não vai chover, né? Então tá bom. Certinho, obrigado. Obrigado. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.